Noite a todos. Agradeço o Ricardo mais uma vez pelo convite. Vou me apresentar, até porque eu acho que é importante falar um pouco do meu histórico, né, para a gente chegar nessa parte aí de empreender, né? Ninguém nasce empreendedor, você vai construindo isso ao longo da vida. E algumas pessoas não se identificam diretamente com o que a gente entende ali de empreendedor, como montar um negócio, mas podem ser empreendedores sendo funcionários, servidores públicos, né? E você empreender na carreira de uma forma diferente. Então, eu até diria que todos somos empreendedores de alguma forma. Tá? Eu vou falar um pouco sobre investimentos na segunda parte, mas desde já eu queria dizer que não é nenhuma, o que a gente vai conversar aqui não é nenhuma indicação de investimento, até porque isso tem que ser decidido cada caso a caso, tá? E é muito mais uma questão, a gente vai conversar muito mais do lado educacional da parte de investimentos, né, e aprendizados que a gente pode ter. Bom, a minha carreira, lá no ensino médio, eu comecei fazendo técnico em química, depois prestei o vestibular, passei inclusive em ciência da computação na Unesp, mas optei em fazer matemática aplicada e computacional na Unicamp. Então, por pouco eu não fiz o mesmo curso que vocês. Depois do curso, tive uma oportunidade de fazer mestrado, até um convite na engenharia elétrica, que foi onde eu conheci o professor Ricardo, e o mestrado foi na área de telecomunicações, um projeto que tinha na época com a Telesp, e só de falar esse nome vocês já vão ver que eu não sou tão novo, né, porque depois a Telesp virou Telefônica, enfim. Após o término do mestrado, eu comecei a dar aula no ensino superior, dei aula, inclusive, para computação, dava aula na parte ali de matemática, cálculo, geometria analítica, álgebra linear, fundamentos para computação em vários cursos, administração, ciências biológicas, até psicologia, estatística para psicologia. E, e nessa época, mais ou menos concomitante, eu comecei um doutorado em matemática computacional na USP, com bolsa da FAPESP, mas não me identifiquei muito. Talvez alguns de vocês se identifiquem, uma área mais mecânica dos fluidos, aerodinâmica. A gente rodava programa aí no melhor computador da USP, e ele demorava uma semana para dar o resultado. Aí no terceiro dia você descobria que tinha errado um if, né, e tinha que matar o programa e começar tudo de novo. Eu não me identifiquei muito com essa área e resolvi voltar para a Unicamp, da onde eu tinha saído, e aí fiz um doutorado na área de energia elétrica. Foi quando fiquei bem próximo do professor Ricardo, a gente ficava, inclusive, no mesmo laboratório, na mesma área, né? Na mesma área de trabalho, e tínhamos o mesmo orientador, embora a tese do Ricardo era diferente da minha. Nessa época, né, um pouco depois ali, eu ainda dei aula em outras instituições, quando quis ter uma experiência em empresa e procurei alguns lugares, procurei banco e acabei indo trabalhar na Electro, distribuidora de energia. Na época era a oitava no país, depois ela foi adquirida pelo grupo Neo Energia, né? Teve uma espécie de fusão, e trabalhei lá com gestão de projetos e assuntos regulatórios. Gostava muito de tudo isso que eu falei para vocês. Eu gostava de estudar química, gostava de estudar matemática, computação, estava indo tudo bem,
a vida estava indo ali. Alguma vez eu tive que fazer decisão: será que faço doutorado ou vou trabalhar nessa empresa aqui de software? Ah, paga a mesma coisa, então vou fazer doutorado. Não tinha assim uma definição grande, como talvez aconteça com algum de vocês que querem trabalhar com computação, né? Desde muito cedo vocês já definiram, estão indo bem e, e gostando da área. Comigo não foi bem assim, né? Eu gostava de tudo que fazia, assuntos regulatórios, por exemplo, na Electro, gostei muito de trabalhar, uma equipe muito boa na área que eu estava, né? Muito, gente muito boa e estava feliz, né? Saindo da Electro, eu fiquei um ano com um sabático de pobre, né? Sabático de rico, você vai para Indonésia, passeia pela Índia, faz uma visita a Cuba, Europa, né? Mas o de pobre não. Eu me dei o direito de trabalhar com uma coisa que eu gostava bastante, que era o mercado financeiro, né? Aí fiquei um ano trabalhando com isso, cheguei à conclusão que o dinheiro que eu tinha era muito pouco para eu viver exclusivamente de mercado financeiro, né? Aí comecei a pensar o que eu posso fazer na área de mercado financeiro. Minha formação não era de economista, por exemplo, né? Aí, nessa de decidir, acho que eu vou ser palestrante. Poxa, mas você precisa ser convidado para ser palestrante, né? E as pessoas precisam te pagar, né? Posso ser analista, posso ser, enfim, fui vendo ali opções. O dinheiro eu já tinha enxergado que, embora tive esse sabático aí, não dá para eu viver, era muito novo para viver o resto da vida só de mercado financeiro. Voltei a trabalhar aí como assessor da Anhanguera Educacional na sede, depois virou Croton, né, e cresceu bastante o grupo. Trabalhei alguns meses lá e aí eu já tive uma definição bem tarde na vida, né, de tipo, o que eu mais gosto é o mercado financeiro, né? Então eu falei, agora eu vou me dedicar a isso. E comecei a estudar para uma prova que é chamada ANCOR, é uma certificação da CVM, Comissão de Valores Mobiliários, para você trabalhar como assessor de investimento ou agente autônomo de investimento. Tá? Eu estudei por conta, prestei essa prova, passei, falei, bom, como é que faz agora? Né? Vou procurar um lugar para trabalhar. Né? E aqui é importante dizer, embora seja tarde, nunca é tarde. Né? Sempre é tempo de você buscar alguma coisa que você realmente gosta. Né? A gente tem história de empreendedores que começaram com 65 anos. Né? O dono do KFC, Coronel Sanders, vocês já devem ter ouvido história, começou muito tarde na vida, quase cometeu suicídio, a família foi, nossa, cheio, e ele deu certo com uma idade bem avançada e acabou ficando bilionário mesmo idoso. Né? Então, sempre tem oportunidade para a gente mudar. Na época, eu procurei a XP Investimentos, que eu já era cliente, já gostava. Na época que vocês nunca tinham ouvido falar de XP, ninguém nem sabia o que era isso. Você falava XP, a pessoa pensava numa pirâmide financeira. E a XP tinha um programa na época de novos talentos, me alocou num dos maiores escritórios que ela tinha. Né? Trabalhei 6 meses lá e falei, puxa, eu quero implantar o meu jeito, né, de trabalhar. E foi aí que eu saí desse escritório e abri a minha empresa, depois tive que abrir uma segunda também, por conta de como o mercado funciona, e
E desde então, né, eu tenho tido essa vida mais de autônomo, de empreendedor autônomo. Tá? E aí a gente chega na parte de investimento. Estou plenamente satisfeito, gosto muito do que eu faço. Se tem um único conselho nessa aula, seria busque algo que você goste. Tá? Porque aí você não vai ter mais segunda-feira ruim. Tá? Você vai estar fazendo o que você gosta, o que você ama fazer. Tá? Então, se você não faz isso hoje, procure um jeito, um plano de você fazer o que você gosta. Tá? Que viver satisfeito é um negócio muito prazeroso. Bom, aí eu tive que abrir uma empresa. Né? E aqui a gente entra um pouco no assunto de abertura de empresa. Você tem vários tipos de empresa. Né? Eu vou citar algumas. A gente tem as SAs, né? Sociedades Anônimas, aqui no Brasil. São empresas que têm muitos acionistas. Né? Em determinado dia, você nem sabe, em geral, quantos acionistas ela tem, pode ter vários. As empresas abertas na Bolsa são sociedades anônimas. Né? Então, qualquer um de nós aqui pode ir lá comprar uma ação da empresa, virou acionista, e vai ter direito aos dividendos proporcionais das ações que você tem. Tá? Bom, esse é um tipo de empresa. Tem um outro tipo, que é a empresa limitada. Né? Então, você, um outro amigo, né, uma outra pessoa do setor, eventualmente até o cônjuge, se reúne e fala, vamos abrir uma empresa? Né? Eu vou contribuir. E aí você tem o capital social. Né? O capital social é o dinheiro inicial da empresa, né? Que pode ser dinheiro, pode ser propriedade, pode ser computador, pode ser mesa, pode ser móveis de escritório que você coloca dentro, né, como capital social da empresa. E aí se define, olha, se for em dinheiro, por exemplo, ó, eu vou colocar 5 mil reais, você coloca aqui 50 mil e o ciclano coloca 100 mil. A gente dá esse tanto aqui de cotas para cada um, né, e começa uma empresa limitada de 3 pessoas, por exemplo. Né. Se ela é de responsabilidade limitada, o, o prejuízo que, por exemplo, ela pode causar a um cliente, né, seja um consumidor final, seja um cliente da empresa, ela está limitada ao capital social de forma proporcional às cotas de cada sócio. Tá? Que mais? Você pode abrir uma empresa, e isso não podia no passado, né? Por isso que muitas pessoas queriam abrir uma pequena empresa e tinham que convidar o cônjuge para ser sócio. Você não podia ter empresa sozinho. Né? Mas aí já faz alguns anos você tem a constituição ali de uma EIRELI, né? Uma empresa individual de responsabilidade limitada. Tá? Então, essa empresa pode ter só você. Tá? E uma das empresas que eu abri, a empresa de assessoria de investimentos, né, autorizada lá pela CVM, inicialmente ela tinha só eu de sócio. Tá? Falei, eu quero tocar esse negócio, aprender bastante, sozinho, não quero ter que fazer gestão de outras pessoas, né? Não vim do mercado financeiro, então eu quero me dedicar bastante em cursos e aperfeiçoamentos né, e ao mesmo tempo não quero nenhum sócio ter algum conflito com sócio. Então, no início eu achei melhor dessa forma, né? E, e a segunda empresa eu abri com a minha esposa. Né? A segunda empresa não pode ser individual. Se você tem uma EIRELI, uma empresa individual, você não pode ter uma segunda empresa também individual.
Tá? A segunda empresa você pode ser sócio, mas não pode ser o único sócio. Então é algo importante. Se o teu negócio você vai precisar de mais de uma pessoa jurídica. Às vezes é interessante ter mais de uma pessoa jurídica, ou porque tem alguma questão regulatória, ou porque, eventualmente, uma das empresas, ela vai operar num sistema tributário e vai ser vantajoso você ter outra empresa operando num outro sistema tributário mais vantajoso. Tá? E aqui eu vou já entrar em sistema tributário. Né? Você pode ter uma empresa pelo lucro real, que a gente chama. Que tipo de empresa compensa mais ser no lucro real? É mais comum você achar. Grandes empresas. Tá? Empresas que faturam muito, têm um bom faturamento. Então, faturam 5 milhões, 500 milhões. Por quê? Você põe todos os custos, custos de financiamento bancário, custo da folha de pagamento, né, dos funcionários, custo de compra de carro, aluguel, equipamento, você joga tudo isso como custo e isso abate na hora que você vai calcular o imposto sobre o lucro, tirando todos esses custos. Tá? Então, esse é um tipo de empresa do lucro real. Tem uma outra empresa, um outro tipo de empresa que é tributado pelo lucro presumido. Então, algumas empresas, por exemplo, de serviço, o governo, né, o Estado, definiu, olha, empresas desse setor aqui, de serviços de TI ou de investimentos, olha, o lucro desse tipo de empresa, em geral, é tantos por cento do capital dela, né, ou do que ela fatura, perdão. Então eu vou tributar você aqui 32% do seu faturamento, por exemplo. Tá? Você emitiu uma nota, 32% vai ser descontado de imposto. Ou já na nota, ou depois, né, em alguns períodos ali definidos, você vai ter que pagar um imposto e vai dar 32%. Então, o governo, o Estado, ele está presumindo qual é o lucro. E aí uma questão que surge e se ao invés de faturar o que o governo calculou, que é a média do meu setor, eu faturar muito mais? Tem problema. Né? Você vai continuar pagando aquela alíquota. E, eventualmente, tem um degrau, se você faturar mais do que X, a tua alíquota é um pouco maior. Tá? Mas não interessa se você gastou muito com mão de obra, com equipamento. Se você gastar menos, melhor, você vai ter mais lucro. Tá? Então, diferente do lucro real, é o lucro presumido. E ainda tem uma série de outras empresas que são classificadas como simples. Tá? Então, alguns setores não podem ser simples. Então, por exemplo, empresa de investimentos, de agente autônomo de investimento, não pode estar no simples. Corretor de seguros pode estar no simples. Tá? Então, aí a lei do simples, ela define, ó, esse tipo de empresa pode, esse aqui não pode, esse aqui pode se faturar até X. Tá? E aí, qual que é a vantagem do simples? Você tem uma alíquota definida e, em geral, essas alíquotas são baixas, sobretudo para empresas que não faturam muito. Microempresas, até empresas de pequeno porte, muitas vezes é vantajoso, ao invés dela ir para o lucro presumido ou para o lucro real, ela ficar no simples. E realmente é bem simples, porque aquele monte de tributação que você tem, por exemplo, a partir do lucro real, eu vou citar algumas. Imposto de renda pessoa jurídica, PIS, COFINS,
CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Que mais? ISS ou ISSQN, né? Imposto sobre Serviços. O Simples, ele junta tudo num único imposto. Tá? Seria ótimo se tudo fosse assim, né? Mesmo para as outras empresas, se elas pudessem ter um sistema simplificado. Tá? Tanto um pequeno empresário como um grande, ele gasta muitas horas aqui no Brasil para apurar imposto. Tá? Então, por exemplo, você pega uma empresa grande, uma empresa que tem ações aí na Bolsa de Valores, ela tem um departamento todo só de contadores para calcular imposto, gerar os boletos, fazer as declarações. Tem uma série de declarações acessórias que chama, que você é obrigado a entregar algumas mensalmente. Vou citar umas letrinhas, EFD, DCTF, outras são anuais, né? Então, RAIS, a relação de empregados, né? EFD, enfim, tem uma série de declarações. Quando a empresa é menor, o que ela faz? Ela contrata um contador para fazer isso, um escritório de contabilidade. Né? Por exemplo, as empresas que eu sou sócio, ela não tem condição, nem valeria a pena ela contratar dois contadores para fazer todo o trabalho. Né? É mais barato para ela contratar um especialista, que é um escritório de contabilidade, né, que já tem todas as rotinas, sabe tudo que tem que entregar. Na hora que sai uma lei nova, toda hora sai, né, o contador corre lá para aprender aquilo e mexer no software da Receita. Então, em geral, empresas menores, elas contratam contadores. E as empresas maiores, elas muitas vezes optam por ter a contabilidade dentro. Tá? E eu não falei, mas tem mais um tipo de empresa aí, que é chamado MEI, o microempreendedor individual. Que aí é a empresa, é o tipo de empresa, né, que é mais barata, né, para o empreendedor. Mas alguns tipos de empresa não podem ser MEI. E aí você tem uma relação de empresas que pode ser MEI, você consulta pela internet, né, e descobre lá se, por exemplo, eu quero emitir uma nota como professor de educação física ou como na área de computação, alguém que vou produzir um software, preciso emitir uma nota. Será que eu posso ser MEI? Né? Você tem que consultar ali o tipo de serviços que podem, ou até mesmo fabricação de produtos que pode ser MEI. Né? Anderson, sim. Só complementando aqui, porque o assunto que você tocou agora, eu acho que ele é muito interessante para o pessoal da turma, que é o seguinte: muitas empresas em São Paulo é muito comum o programador ser contratado como PJ. Aí eu não saberia definir se seria um MEI ou seria um EIRELI, ou qual seria aquele simples unissocial, ou qual deles que seria, mas é muito comum o programador, principalmente o recém-formado, ele vai para São Paulo, vai para Campinas, vai para Belo Horizonte, os grandes eixos de desenvolvimento de software, e chegando lá, ao invés de ser contratado como seletista, carteira assinada, ele recebe uma proposta de ganhar mais, mas ser contratado como PJ. Então, isso é muito comum e o pessoal muitas vezes não presta atenção nesses detalhes que fazem a diferença. Então, o Gustavo já colocou aí que é MEI ou ME, dependendo da renda. Gustavo é um dos nossos estudantes. Ótimo. ME, microempresa, né? E tem a EPP também, empresa de pequeno porte, né? E o MEI, microempreendedor individual. É bem interessante, sim, na hora de abrir uma empresa, você consultar um contador. Em geral, o contador vai ser o profissional que vai abrir a empresa e, eventualmente, se você for ter sócio,
muitas vezes compensa você consultar um advogado também, tá? Até para escrever o contrato social de acordo com o que você imagina da sociedade. Nessa área de programação, hoje, inclusive, eu atendo uma empresa de TI, né, e ela disse que o turnover, né, a rotatividade de funcionário deles nunca esteve tão alta. Por quê? Porque com a pandemia as contratações estão sendo globais, né? Então, você quer ter um programador de Israel, você contrata, né? E várias empresas mudaram a contratação também para global. Então, você, como brasileiro, você está concorrendo com o estrangeiro, né? Ao mesmo tempo, os salários de TI, de forma geral, dispararam. É uma boa notícia para os alunos, né? Dispararam na pandemia, TI. Tá? Por quê? Porque, por exemplo, a conversa que eu estava tendo com esse cliente, que é um empresário de TI, ele falou: hoje, a Europa vai contratar, ela liga para o meu funcionário, fala: quanto você ganha? Ah, ganho 15. Tá bom, eu te pago 15 em euro. Né? Então, assim, pô, não tem nem como competir. E, ao mesmo tempo, você trabalha no mesmo lugar com o computador que você tem lá na sua casa, né? E aí você vai ter que ter o cuidado também como é que você vai receber, se você vai receber pessoa física, a tributação é alta. Quando você faz uns freela, né, pequenos para o exterior, ok, você põe no livro caixa lá, pode até colocar despesas, mesmo trabalhando em casa, um pedaço da sua conta de energia, você pode colocar no livro caixa, de forma que, se você receber pouquinho do exterior, você pode nem pagar imposto. Agora, se você recebe mais, aí você vai ter que analisar: será que eu continuo recebendo como pessoa física ou pessoa jurídica? Né? O Vitor Hugo disse ali para o pessoal recém-formado é mais difícil. Não tenho dúvida. Né? Você conseguir o primeiro emprego, né, o primeiro trabalho, realmente no Brasil é mais difícil. Né? E mesmo nessa contratação global, são os mais, quanto mais experiente, mais você tem oportunidades agora no mundo inteiro. Se você souber falar bem, né, ou pelo menos escrever, se comunicar bem em inglês, você abre um leque muito grande de oportunidades hoje no mundo tendo TI. Tá? Bom, Ricardo, eu vou passar agora, até por conta do tempo, a falar um pouco de investimentos, né? Senão a gente não toca muito nesse assunto de PJ. Você prefere abrir para perguntas no final, então? Tanto faz, tanto faz. Eu estou olhando aqui o chat, se aparecer alguma coisa eu vou respondendo. Né? O Lucas aqui falou: inglês é essencial em qualquer área. Concordo totalmente. Né? Mas algumas áreas é mais do que outras. Tá? Então, assim, dependendo do trabalho que você vai fazer, né? A pessoa lida com o público aqui no Brasil, presencial, né? não tem não tem necessidade de ler artigos no estado da arte para a função dela. O inglês é secundário. Né? Já, por exemplo, TI, eu acho que é um grande diferencial, diferente do passado que a gente falava, é um grande diferencial ter o inglês. Hoje eu acho que é um grande diferencial você não ter o inglês, tá? Porque todo mundo está tendo inglês, né? Você vai se diferenciar de forma negativa em não saber o inglês, já que é a língua que um alemão, se for te contratar, vai ser o inglês. Né? É a língua, não é a mais falada do mundo, que é o chinês, né? Mas é
a que mais os negócios usam é o inglês. Tá? Bom, outra pergunta: é mais vantajoso iniciar uma startup sozinho ou com outras pessoas? Bom, essa pergunta ela tem que ser respondida de forma assim, muito pessoal. Tá? Como eu falei para vocês, eu optei por ter uma empresa sozinho e hoje eu estou sócio de um escritório, o Ricardo falou no início, Conexão BR. Né? Então, aliás, esse escritório, várias fusões de outros escritórios aconteceram, inclusive recentemente, de forma que essa Conexão BR é um dos maiores escritórios de investimento do país. Né? Não está entre os 5 maiores, mas está entre os maiores. Tem mais de 3 bilhões em custódia, são alguns milhares aí de clientes. Então, assim, enfim, você juntar forças, Lucas, às vezes é interessante. Tá? Às vezes a empresa precisa de capital, então tem alguém que tenha recurso para tocar a empresa de início, por exemplo, vai alugar uma sala comercial se for necessário, vai ter que comprar computadores. Né? Às vezes, sozinho, talvez você não tenha o capital necessário. Né? Ter sócios, você pode agregar forças, né? Um é muito bom em programar, o outro é um ótimo comercial, vai saber vender o que vocês estão fazendo. Né? Então, assim, você dividir tarefas pode ser muito bom. Ao mesmo tempo, os sócios, se não tiverem um bom entendimento, acabam sendo fonte ali de brigas e de divisões que acabam prejudicando a empresa como um todo. Tá? E aí, nesse sentido, seria melhor estar sozinho do que mal acompanhando. Tá? Então, tem esses dois lados da coisa. O que é uma startup? Em geral, a gente fala startup, uma empresa que está em início, e a gente associa muito startup com inovação. Tá? Então, você não vai ouvir muito falar um carrinho de cachorro-quente é uma startup. Não, tem um monte de cachorro-quente, tem um que põe mais ketchup, outro deixa um sabor diferente, usa uma salsicha diferente, então não é startup. Né? Startup tem uma inovação, né? Por exemplo, Nubank, vocês conhecem, foi uma startup. Né? Ele começou a dar cartão de crédito gratuito, com excelente atendimento. Não estou fazendo, não estou ganhando nada para falar do Nubank, tá? Mas e hoje disparou, recebeu investimento semana passada, eu acho, até do Warren Buffett, da empresa do Warren Buffett. Né? Stone, né, das meios de pagamento, também foi uma startup. A própria XP começou num escritório lá, dando curso em condomínio, curso de investimento. Né? E hoje é a maior operadora de renda fixa no mercado secundário, é a maior operadora do varejo na bolsa, né, entre compras e vendas de ações. Vocês vão ver o nome XP, é o que mais aparece. Enfim, explodiu. A Amazon foi uma startup, né, e outras tantas. A Apple foi uma startup, começou numa garagem, de repente explodiu. Tá? Bom, o Vitor, realmente, elas eram startups, né? E algumas já viraram monstros, né? Então, eu não falaria mais startup, né? Eu falaria startup ali mais no início. Tá? A segunda empresa, eu tive que ter um sócio, e aí eu escolhi uma sócia fantástica, né? Que é a minha esposa. Então, a segunda empresa que eu abri foi para minha esposa. Ela não chegou a trabalhar comigo, era necessário ter um sócio.
eu queria ter alguém de confiança, né? E aí, depois de um certo tempo, ela começou efetivamente a se envolver na empresa e hoje ela desempenha uma atividade na empresa como sócia. Tá? Bom, vou me atrever aqui a tocar em investimento. A minha esposa passou por aqui e falou assim que ela era uma laranja no início. Enfim, tá brincando aqui. Investimento de PJ. Investimento é uma coisa. Só para finalizar essa questão de empresa, tá? Tem vários colegas meus de profissão que vieram da área de computação. Tá? Gente que se iniciou na área de computação, depois se identificou com investimentos também, com o mercado financeiro, e se voltou para trabalhar, e foi importante ter feito computação. Tá? Você tem algumas vantagens em ter. Aliás, desmistificando um pouco, acho que, como assessor de investimento, economia não é a profissão que você mais encontra na formação dos assessores. Você encontra muito engenheiro, gente de computação, encontra até médicos, advogados, né, que, enfim, deram uma viradinha ali na carreira e decidiram empreender nessa área. Bom, investimentos é uma coisa que o brasileiro, historicamente, é muito ruim. Tá? Por quê? Nós tivemos um histórico de inflação muito alto. Eu imagino que a maior parte de vocês sejam novos, né, e viveram pouco essa inflação alta. Né? Mas você tinha aqui inflação de 2% ao dia. Né? Você teve mês que a inflação foi 80%, anos que a inflação deu mais de 1000%. Né? E quem é mais velho aqui se lembra, a gente teve cruzeiro, cruzado, cruzado novo, cruzeiro novo, voltou para o cruzeiro, que era uma moeda antiga, até chegar no real, que a gente está desde 96, tá? E com uma estabilidade da moeda muito maior do que a gente viveu lá no passado. Tá? E esse histórico do passado não educou bem o brasileiro, porque ele investia tudo na renda fixa, tudo na poupança, porque você ganhava muito, juros era altíssimo, né? O Brasil tinha um descontrole fiscal grande, era um país de muito risco para se investir, e assim, pouquíssima gente investia em outra coisa a não ser imóveis e renda fixa. Tá? E tudo bem, você ganhava dinheiro. Naquela época, a cada 4 anos, como os juros era muito elevado, a cada 4 anos você dobrava o seu capital. Tá? Hoje, com juros atual, você está perdendo para a inflação. Então, você ganha, mas a inflação é maior e corrói o teu dinheiro se você deixar tudo na renda fixa tradicional. Tá? Bom, e aí surge um problema, em especial para as empresas. Né? Porque empresas pequenas, muitas vezes pela simplicidade e até por indicação ali do gerente de banco, inclusive eu tive essa indicação, quando eu abri a empresa, eu lembro até hoje, no dia de abertura da primeira empresa, a minha gerente na época falou, olha, faz um depósito na máquina de qualquer valor na poupança para ativar a conta da sua empresa. Tá? Aí eu peguei um dinheiro que estava na carteira, botei lá no envelope e fiz o primeiro depósito da empresa. Tá? Então, o que acontece? A poupança já não rende a inflação já faz um bom tempo, mas para a pessoa jurídica,
e aí, em geral, ninguém nem sabe disso, principalmente o pequeno empresário, pessoa jurídica, o rendimento da poupança é trimestral, não é mensal, igual na pessoa física. E mais, tem imposto de renda, 22,5%. Ou seja, se na pessoa física a poupança já não rende a inflação já faz um tempo, na pessoa jurídica aí que está longe mesmo. Né? E você deixar um caixa que toda hora você está tirando para pagar conta, pagar imposto, pagar funcionário na poupança, né? Você não vai ter nem rendimento, porque o dinheiro não para 3 meses paradinho ali, bonitinho. Né? Então, bom, eu estou citando o pior e é o que empresas, às vezes pequenas, por simplicidade, acabam deixando o dinheiro na poupança. Tá? Bom, um outro estágio é um CDB, por exemplo, de liquidez diária. O CDB é um certificado de depósito interbancário, né? ele, ele acompanha o DI. Tá? O que é isso? Vou tentar explicar aqui da forma mais simples. Todo dia, fecha o mercado, tem um banco que está cheio de dinheiro, captou muito, né? Tem folha de pagamento ali dos funcionários, servidores, tal. Está cheio de dinheiro. Ele nem conseguiu emprestar tudo que ele tem de possibilidade. Já um outro banco, ele está precisando captar, ele está precisando de dinheiro. Tá? Então, o que eles fazem? Um banco empresta para o outro. Todo dia o mercado financeiro tem esses empréstimos entre as instituições. E aí a CETIP, é uma instituição que está dentro lá da B3, ela calcula qual a taxa média de trocas de empréstimo entre os bancos. Tá? E isso nada mais é do que aquela taxa CDI, tá? Que acompanha a taxa Selic, que a cada 2 meses vocês devem ouvir nas notícias, né? O Banco Central, o Copom, Comitê de Política Monetária, decidiu que a taxa básica de juros aumentou em 0,75%, agora é 4,25% ao ano. Esses juros básicos, CDI acompanha de perto. Tá? Então, a Selic está em 4,25% ao ano, o CDB, né, que paga 100% do CDI, ele vai pagar próximo à Selic. Tá? Bom, as empresas, mesmo empresas um pouco maiores, elas em geral deixam investimento com liquidez diária. O que é liquidez diária? É você poder tirar o dinheiro no dia útil mesmo. Né? Tem 1 milhão lá, hoje eu vou precisar de 1 milhão. Você liga para a instituição e baixa 1 milhão, já pode usar na hora. Né? Então, essa é a liquidez diária. O que não é liquidez diária significa que fica alguns dias o dinheiro preso, né, digamos assim, até ele cair na conta. Tá? Então, a gente fala, por exemplo, um investimento que é D+3. Ele demora 3 dias depois que você faz o resgate para ele cair na conta. Tá? E aí as empresas, em geral, né, não estou falando aqui de empresas gigantes, que aí ela tem um departamento todo financeiro, com analista, gerente, diretor, às vezes uma equipe só para gerenciar o caixa, né, empresas grandes que estão com capital aí na empresa aberta, na bolsa, essas não, mas você encontra empresas com caixas de milhões que está tudo num CDB de liquidez diária, tá? Ganhando aí 100% do CDI, ou próximo disso, 98%. Se está num banco grande, às vezes até menos, 86%, 88%, 92% do CDI. Tá? Então, imagina que o CDI é 4%, você vai ganhar em torno de 4% ao ano. E a inflação nós estamos em 8%, tá? Se a gente olhar pelo IPCA. Se olhar pelo IGPM, aí está mais de 30%.
Ou seja, a empresa está rendendo seu dinheiro, mas perdendo para a inflação. Tá? Então, a empresa está ficando mais pobre. Tá? E aí tem algo que a gente faz que é uma gestão de caixa. Né? Então, em conversa com a empresa, você precisa mesmo de, vamos supor que o caixa da empresa seja 100 mil, poderia ser 1 milhão, 10 milhões, é a mesma coisa. Né? 100 mil. Qual que é a tua despesa mensal que você precisa ali no mês? Ah, funcionário e tal, não sei o quê. Vamos supor que é uma empresa pequenininha. Ah, eu preciso de 30 mil reais. Mas, em geral, a empresa fatura 100 mil. Mas eu preciso de 30 mil ali com liquidez diária para girar e comprar produto e vender e tal. Bom, então você não precisa de 100 mil em liquidez diária. Né? Talvez aqui 50 mil você pode deixar para 3 meses, para 6 meses. Né? E aí uma empresa que tem vários milhões e às vezes não tem necessidade de todos esses milhões, ela pode comprar um produto para um ano, para 2 anos, e aí a taxa vai melhorando. Né? Por exemplo, 120 do CDI, 140% do CDI. Então, a rentabilidade do global da empresa melhora. Ela ainda deixa um tanto com boa liquidez, mas parte ela pode investir por mais longo prazo. Tá? E algumas empresas ainda fazem investimentos diferentes. Ela fala: olha, nós somos uma empresa aqui de 2 sócios, a gente tem bastante caixa, mas a gente não quer distribuir lucro, a gente quer manter na empresa, mas a gente não vai precisar desse dinheiro aí por um ano. A gente quer investir melhor, a renda fixa está pagando muito pouco, não quero perder para a inflação, eu quero uma carteira que tenha fundos de ações, que tenha multimercados, eu quero distribuir para buscar um rendimento melhor do que se simplesmente eu deixasse ali na renda fixa. Tá? E aí algumas empresas aceitam um risco muito maior no caixa dela, buscando um resultado melhor. Vocês devem ouvir aí nas notícias de algumas empresas no mundo que estão comprando criptomoedas, Bitcoin, um negócio que tem uma volatilidade absurda. Tá? Subir 10% ou cair 10% num dia é normal. Né? Então, uma empresa que tem um caixa muito grande, ela consegue, ela se dispõe, né, a fazer investimentos alternativos buscando um ganho superior. Tá? Bom, Luiz Gustavo perguntou como é que funciona a assessoria de investimento. A assessoria, ela busca auxiliar as pessoas, sejam pessoas físicas ou jurídicas, a investir melhor o recurso que ela tem. Tá? Como é que investe melhor? Bom, cada pessoa física e pessoa jurídica tem o seu perfil. Tá? Por exemplo, tem empresa que ela lucra tanto que ela não está nem aí para o investimento financeiro. Né? Ela só quer ter um dinheiro ali de reserva para qualquer coisa que acontecer ela usar. Né? Porque o lucro dela é muito grande. Já outras, a parte financeira é bem importante, ela quer fazer aquilo girar melhor, ela presta mais atenção àquilo. Né? E as pessoas também são assim. Né? Certamente no grupo de vocês é possível que tenha um ou outro que seja conservador. Né? O que é o conservador hoje? É tipo, ó, não estou nem aí que você está falando que eu estou perdendo para a inflação. Eu só não quero botar 1 milhão num dia e no outro dia eu ter 999.999, não suporto isso. Né? Tipo, que renda R$ 1 por dia, mas eu não posso ter rendimento negativo, porque senão eu não vou dormir. É o conservador. Né? O moderado
olha, eu quero uma parte aqui conservadora, porque isso aqui é importante, eu não quero ter o risco desse montante aqui diminuir. Agora, essa outra parte da carteira, aqui eu posso investir por mais tempo, eu quero rentabilizar melhor. Eu aceito um certo nível de risco. Eu aceito ter um mês com menos 2%, para no fim de 3 anos eu ter ganhado a inflação mais 6% ao ano, por exemplo. Né? Então, a assessoria ela vai auxiliando o investidor na forma que ele quer investir, dando orientação, avisando o risco. Né? Por exemplo, uma empresa tem todos os investimentos ali bonitinhos, o acompanhamento, uma carteira moderada. De repente, um dos sócios ouve falar de uma operação estruturada e tal, e quer investir nela, é o papel da assessoria dizer, olha, o risco que você vai ter aqui é muito maior do que o que você já teve na sua carteira desde que você começou a investir. Né? Então, assim, você tem um potencial de ganho, mas você tem um potencial de perda, você está enxergando tudo isso? Né? Então, o papel da assessoria é esse. Tá? O Walter ali comentou os tweets do Elon Musk da Tesla. Realmente, ele, como Bitcoin, né? Você não sofre ali as penalidades da SEC, né? De você se posicionar como, por exemplo, ele como dono da Tesla, dá uma informação privilegiada da Tesla e a ação explode para cima e tem gente que ganha dinheiro com isso, ele pode ser penalizado. Mas o Bitcoin não tem essa regulação. Né? Então, ele, como uma pessoa aí chave, né, dono da Tesla, e, enfim, com outros projetos aí de levar o homem para o espaço e tudo mais, falou a favor do Bitcoin, o Bitcoin disparou. Depois falou que o Bitcoin estava usando muita energia suja na China tal, e que a Tesla ia parar de aceitar, não ia aceitar mais, o Bitcoin caiu. Então é um negócio bem volátil mesmo. Né? Não é para se investir um percentual grande do seu recurso, a menos que você acredite no fim dos bancos centrais, do dinheiro pelo mundo todo, para um percentual pequeno da carteira, ou até nenhum, dependendo do seu perfil. Tá? Bom, Hugo, eu não vou poder me colocar aqui como analista. Tá? A alta recente do Ibovespa reflete a nossa economia atual ou ela está inflacionada? O que eu posso te dizer é o seguinte: nem sempre o mercado vai pelo caminho da racionalidade. Tá? Então, o mercado caminha muito em ciclos, né? Vocês devem lembrar, 2008, a crise lá do subprime, né? Você tinha os imóveis bem inflacionados, alguns tipos de investimento imobiliário super inflacionados, e aí estourou uma bolha e o negócio despencou. Né? E aí você tinha casas sendo retomadas, né? Alguns lugares viraram desertos, lugares que tinham imóveis caros, de repente até brasileiro comprou terreno por US$ 10.000. Né? Então, não estou dizendo aí se a bolsa vai subir ou cair de forma nenhuma. Tá? Qual o real motivo do dólar cair nesses dias? Bom, dólar, de novo, não vou tentar prever o futuro aqui com vocês, tá? Mas dólar a gente fala que é a vergonha dos economistas, porque é muito difícil acertar dólar. Né? Depende de muita coisa. Né? Depende de fluxo de capital. Né? Então, por exemplo, há dias atrás a gente teve um fluxo de estrangeiro para a Bolsa aqui no Brasil.
é um fluxo forte. Entra mais dinheiro no país, né, imagina que tem mais dólares sendo disponíveis, então a moeda cai em relação ao real. O movimento contrário, o dólar sobe. Né? Então, por exemplo, um estresse político, né, um, eleição, possibilidade de impeachment, tudo isso mexe com o mercado e, em geral, faz a bolsa cair e o dólar subir. Né? Mas tem outras coisas, fluxo de exportadores, tem uma série de coisas que mexem com o câmbio, inclusive coisas externas, que às vezes nem é o fluxo aqui no Brasil, mas o próprio dólar em relação a outras moedas tem reflexo também. Tá? Walter, isso é algo que tem realmente preocupado muito o mercado financeiro. Né? E aí você tem opiniões dos dois tipos. Tá? Você tem opiniões de sim, o dólar, mais dólares no mercado, né? Isso vem desde o Trump, desde o início da pandemia, são trilhões de dólares novos no mercado, se isso não vai gerar uma inflação, né, de moedas. Você tem mais moeda, né, o Brasil aqui também fez isso, né, também deu auxílio na pandemia, distribuiu recurso, adiou o pagamento de impostos, deu empréstimo para pequenas empresas a juros baixíssimos. Tudo isso é soltar mais dinheiro no mercado. Né? E a dúvida é, todo mundo fez isso, tá? A Europa fez isso, o mundo inteiro. A dúvida é, mais dinheiro no mercado, isso não vai dar uma desvalorização global de moedas? Né? E isso explica também a corrida para criptomoedas de forma geral. Tipo, é uma moeda que não tem um banco central controlando. Né? Bom, Ricardo, eu acho que a gente pode responder mais perguntas. O que você acha? Olha, então podemos sim, podemos partir para essa linha aqui. O pessoal pode começar a interagir mais e é, perguntar dúvidas associadas a tanto o processo empreendedor, como você falou mais no início, quanto a questões de investimento. Aí varia da dúvida que cada um tem individualmente. E aí, pessoal, Ricardo, Ricardo, antes eu recebi mensagem de gente que está tentando entrar. Não sei se você tem que aprovar então, ou olha, talvez a como a gente pessoa. deu aquele problema lá, não estou aprovando ninguém, porque eu não sei quem é e não sei se vai acontecer algum problema. Se você me falar Ah, os tá. nomes, eu aprovo aqui. Tá, tá. Mas é mais por causa Eu disso não. mesmo, para a gente evitar, como a nossa live aqui ela já está bem adiantada, eu fiquei bem preocupado Entendi, de acontecer alguma coisa e a gente voltar a estacar zero. entendi. Uhum, ok. Pessoal, podem utilizar o chat aí. Olha, só Bom, para aproveitar, enquanto. enquanto Sim, o pessoal vai escrevendo ali, eu vou fazer uma pergunta para você. claro. Como pessoa que trabalha com o mercado financeiro e tem uma visão bem diferente da grande maioria, bem mais precisa do que a grande maioria das pessoas, você acha que pensando em CNPJ, no empreendedor, ele está. Qual o percentual de empresas que realmente estão preocupadas com questões de investimento hoje, na sua visão? É pequeno, é grande, o pessoal está focado só no produto, ou eles pensam no contexto geral, dentro do que você tem visto na sua expertise dentro da sua empresa? Tá. Bom, primeiro, eu acabo atendendo as empresas que se preocupam mais, né? Eu acabo não vendo muito as empresas que não se preocupam. Tá? É, pequenos negócios, em geral, não têm muito recurso.
que é um problema, né? Por isso que a gente tem um índice de mortalidade no Brasil altíssimo, né? Você pega a estatística do Sebrae, quantas empresas sobrevivem depois de 5 anos? Puxa, quase nada, menor parte, né? Então, ela não tem um plano de negócios, né, de quanto que ela vai precisar de capital para fazer o que ela pretende fazer. E tem um erro muito comum no pequeno empreendedor, que é misturar a empresa com a pessoa física. Tá? Então, a empresa às vezes está indo bem, mas daí ele pega dinheiro do caixa, paga a escola dos filhos, é, daqui a pouco precisa comprar um negócio para a empresa, ele pega dinheiro do bolso, compra, não é reembolsado pela empresa. Então, assim, é uma mistura e, na verdade, ele não sabe quanto ele ganha. Tá? Então, mesmo que seja uma empresa pequena, é ideal você ter uma muralha ali que você separe pessoa física da pessoa jurídica. Né? Pessoa jurídica está dando lucro, ok, distribua para a pessoa física. Mas assim, contas separadas e uma despesa você classifica. Essa despesa é pessoa jurídica, vou lançar na minha empresa. Não, isso aqui é despesa, eu estou fazendo supermercado de casa. Não, joga na pessoa física. Tá? Então, esse problema acontece com bastante frequência nos pequenos negócios. Né? Pequenos restaurantes, padarias, setor de serviços, né? Que a pessoa às vezes tem que fazer uma PJ ali, tem um, dois sócios. Empresas maiores, elas já se preocupam com investimentos. Tá? Mas, incrivelmente, você ainda encontra empresas de 150 milhões de capital, 100 milhões de capital, que não fazem um gerenciamento adequado dos investimentos. Né? E é interessante, a gente trabalha, por exemplo, com financiamento, que é dos financiamentos mais baratos do mercado, que a pessoa física ou a jurídica dá em garantia os investimentos, ela quer se alavancar. Tá? Ela precisa de dinheiro para aumentar, para comprar um maquinário, para fazer marketing, sei lá. Ela precisa de recurso. Ela não quer usar o recurso próprio dela. Então, ela dá o investimento dela em garantia e pega um financiamento com juros baixíssimos no mercado. Ou seja, ela não se descapitaliza, pega lá num juros bem baixo e ela sabe que ela ganha isso aqui, ó. Tá? Se ela aumentar a produção, a margem dela é grande. Né? Então, ela pega dinheiro de terceiros, né, no caso da instituição, deixa o dinheiro dela lá em garantia e se alavanca. Né? Mas você vê empresas assim com muito capital e nenhuma gestão de, de caixa do dinheiro. Tá? E isso é vantajoso para quem? É vantajoso para as grandes instituições financeiras. No Brasil, você tem uma concentração bancária gigante, né? Quase o dinheiro todo está em 5 instituições. Né? Então, você pega aí Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Itaú, está tudo concentrado ali. Né? Financiamentos, investimentos. Então, muitas vezes acaba interessando a instituição também deixar o dinheiro largado lá, ela está ganhando, né? E aí cabe ao empresário, cabe ao departamento financeiro, se tiver um, procurar auxílio. Né? O que eu entendo, Anderson, é que o brasileiro, de uma forma geral, ele não é educado a fazer gestão com o dinheiro, a fazer o dinheiro trabalhar para ele. Ele é educado a trabalhar para ganhar dinheiro, para usar depois em algumas coisas, mas não fazer o dinheiro que ele tem
a sobra ou aquilo que ele não usou para poder gerar mais dinheiro. Então, a educação financeira no Brasil era extremamente ruim. A pessoa, desde que vem da formação de ensino infantil, ela não entende muito bem a questão monetária. E isso vai se perpetuando no ensino fundamental, no ensino médio, nas universidades, e aí a gente tem um gap, que você vai concordar comigo, entre o que acontece no mercado e o que a pessoa aprendeu. E aí, por isso que a gente vê tanta gente colocando dinheiro na poupança e, tipo, na verdade está perdendo dinheiro e sem saber, muitas vezes. Concordo totalmente. Não, dinheiro, queira ou não queira, é uma das coisas mais importantes da vida, né? E por quê? Poxa, vocês estão estudando, vão trabalhar, é tudo em torno do dinheiro, né? Eu não estou querendo anular o amor, nada disso, né? Eu estou dizendo quantas horas as pessoas gastam na vida delas, né, correndo atrás do dinheiro. E aí você não aprende a lidar com isso, né? Aprende história, estuda geografia, estuda as angiminospermas, né? Estuda o. Pô, quanta coisa a gente aprende na escola e não aprende educação financeira, né? Embora as escolas particulares mais elitizadas já começam a ter curso até para crianças bem pequenas, né? Jogos interativos para mostrar ali como é que funciona, né, o sistema monetário, esse tipo de coisa, e a gente não sabe lidar com isso. Né? Se a gente não sabe lidar com isso para a gente, como é que a gente vai exigir do político, do legislador? Né? Então, assim, realmente é algo que a gente tem que crescer bastante na nossa própria educação, em como lidar com os recursos. Né? E frequentemente eu acho que a gente está melhorando, tá? Eu acho que cada vez mais tem um interesse melhor. Cada aula como essa surgem perguntas melhores, gente que sabe o que está acontecendo e tal. Então, assim, mas ainda tem um grande universo de pessoas que não enxergam algumas coisas, né? Não enxergam que o financiamento que ela fez lá do carro, ela está pagando dois carros, que o apartamento que ela comprou em 30 anos, ela está pagando dois apartamentos e meio se ela comprasse, juntasse, pagasse aluguel tal, e comprasse à vista, né? Enfim, né? Nem sempre vale a pena isso, tá? Mas enfim, tem que saber fazer as contas, ou saber que existe as contas e procurar alguém que faça, né? E isso, eu estava dando um curso para médicos e aí eu citei, fiz um comparativo lá de compra de carro, né? Financiamento, consórcio e compra à vista. E aí estudava isso no tempo, né? E aí mostrando o efeito dos juros no financiamento, lá no consórcio, a taxa de administração e tal. E aí um dos médicos que tinha um carro lá de uns 200 mil, falou, eu nunca soube o preço do carro, porque eu sempre olhava a parcela cabia no que eu ganho, depois de um ano, eu ia lá, ó, quanto que é para eu trocar? Ah, você vai pagar mais 2.500 por mês. 2.500 a mais por mês, eu pago, não tem problema. Ele nem sabia o valor do automóvel que ele estava comprando. Né? Então, acho que a gente tem bastante para aprender. Vou responder umas questões. Aqui o Davi perguntou sobre inteligência artificial que atua na bolsas do mundo. Qual a opinião? Minha opinião, primeiro, é uma tendência, né, você ter, a gente chama de fundos quantitativos, por exemplo, né, que são operados por inteligência. Não necessariamente
um algoritmo específico, pode ser até um conjunto de algoritmos e técnicas que trabalham em conjunto, pode ter lá redes neurais, pode ter um monte de coisa. Né? Pode trabalhar em vários mercados, commodities, renda fixa, simultâneos, né? Enfim. Ah, e eles agem sem o humano definir que agora é hora de comprar ou vender. Né? Agem de forma automática. Um dos melhores fundos do mundo é de um matemático, tá? Que é o fundo Medallion. Não está aberto, infelizmente, para a gente investir. E ele tem um resultado, assim, em décadas fantástico. E é de um matemático. E boa parte dos cotistas são PhDs do MIT, enfim, que entram no fundo porque ele, em geral, ele abre para funcionários da empresa, né? Ou para amigos de Wall Street. Ela está aberta para todo mundo. É bom ou ruim? Olha, é difícil. Você tem o lado bom que eu acho é o lado da arbitragem, né? Você tem mais árbitros, você tem mais preço, mais liquidez nos ativos. Né? Por que uma casa é ruim para vender? Porque quase não está interessado. Né? Se tiver muitos interessados, o preço fica uma coisa mais definida. Né? Ao mesmo tempo, você tem uma espécie de ganho que não gera necessariamente um benefício direto, né? Uma especulação pura. Né? Enfim, o que você desejava conquistar quando escolheu empreender? Pô, excelente pergunta, Maria Eduarda. Eu queria principalmente ter liberdade. Tá? E o início da profissão de assessor, se alguém se interessar, depois o professor Ricardo pode passar meu contato. Aliás, ele já até passou, né, o LinkedIn e tudo mais, o site. Se alguém se interessar em trabalhar nessa área, pode entrar em contato comigo. Mas o que eu escolhi, principalmente, foi liberdade. Eu queria ter liberdade de atuação, né? De ter o meu jeito de tratar os clientes, né? De ter um relacionamento de longo prazo. Então, assim, eu espero envelhecer junto com meus clientes, eu espero atender mais de uma geração daqueles clientes que são bem mais, têm mais idade do que eu. E depois, lá na frente, e no meu caso, isso realmente demorou um certo tempo, eu ter uma liberdade financeira, né? Ter um ganho que superasse o que eu ganhava antes nos trabalhos que eu tinha. Né? Então, na época lá, isso era um sonho, ele não veio de imediato, mas era algo que eu queria. Então, assim, ter o meu jeito de atuação, que eu não fosse obrigado, até o lugar que eu escolhi, né, para representar, para trabalhar, eu não queria ser obrigado a vender nenhum produto ruim para o cliente. Né? Então, assim, eu tive oferta de vários bancos, mas, poxa, vou ter que empurrar produto que é ruim para o cliente, bom para o banco, era algo que eu tinha uma certa ojeriza. Então, eu queria essa liberdade. Tá? E como eu disse para vocês no início, eu encontrei algo que eu adoro fazer. Né? Tanto é que estou aqui conversando com vocês porque eu gosto de fazer. Né? Qual a opinião sobre day traders? 90%, vou chutar aqui, tem uma estatística melhor, bem feita, tem um artigo científico da FGV, se vocês buscarem na internet, vocês vão encontrar, mas a maior parte dos day traders perde dinheiro. Tá? O que são day traders? É quem compra e vende um ativo no mesmo dia, tá? Dentro do mesmo dia. Então, por exemplo, eu compro o Petrobras, 5 minutos depois eu vendo
né? Então, em geral, o day trader ele gira bastante no mercado. Tá? Eu já tive experiência de ver cliente perder uma fortuna, tá? E ficar pobre. Tá? Gente com bastante recurso e, de repente, não ter mais dinheiro. Vou ter que vender a casa, vou ter que vender o carro, né? E não entrou em nenhuma pirâmide. Ele está no mercado regulado, só que algumas pessoas começam a olhar o mercado como um cassino, né? E um cassino, quem teve a oportunidade de ir num cassino, algumas pessoas se prendem ali. Então, ela perdeu US$ 10, agora ela quer ganhar os US$ 10 de volta. E aí, daqui a pouco, ela perdeu 100, perdeu 300, mas daí ganhou 200. Opa, eu ganhei 200, eu posso reaver os 300. Ganhei 250, estou quase lá. Aí perde mais 500. Aí, né? Então, e tem que cuidar com day trader, porque em geral, isso é da psicologia humana, as pessoas falam muito mais das vitórias do que das derrotas. Tá? Então, assim, você vai ouvir muito falar, olha, hoje eu ganhei 15% em 5 minutos. Pô, fantástico. A pessoa não conta que teve um dia que ela perdeu 30%, perdeu a semana inteira, o mês inteiro ela perdeu 20% de tudo que tinha. Né? Então, assim, alguns ganham, muito poucos ganham dos day traders, e alguns, e a maior parte, a média dos que ganham o que o motorista do Uber ganha. Tá? Então, quase ninguém ganha. E dos que ganham, na média, você ganha como motorista do Uber. O que quer dizer isso? Um outro trabalho, você estaria ganhando aquilo que você fica o dia inteiro operando para ganhar a mesma coisa que outro trabalho comum. Tá? Então, mas enfim, eu tenho clientes day traders? Tenho clientes day traders. Tá? Bem escolados, bem avisados, com uma conversa tipo a que eu tive com vocês. Algum ou outro se dá bem nesse mercado, tá? A maioria não se dá bem, mas enfim, as corretoras gostam bastante, a bolsa também, porque elas ganham corretagem, a bolsa ganha emolumentos, então tem que ter bastante cuidado com isso. Existe um valor mínimo para começar a investir? Não. Você pode investir, vou dar um exemplo aqui, um pedaço de um título público. Tem ação de empresa que custa R$ 10. Pode comprar uma ação de uma empresa que custa R$ 10. Não tem. Não tem valor mínimo. Tá? Você pode botar 50 centavos numa poupança. Tá? Então, assim, o problema de muita gente é que ele não tem recurso. E aí, por ter pouco recurso, ele nunca chega em grande, porque ele acha que por ter pouco não dá para investir. Mas você não começa investindo 1 milhão, né? A menos que você seja herdeiro, ganhe na loteria. Tá? Legal, legal. O Ricardo colocou aí o artigo. Obrigado. Joia. Muito bom. É isso aí. Tem vários. Você tem esse artigo para os americanos também, isso é bem estudado lá. Tá? Com a minha esposa, Joia Otávio. Como eu separava a vida pessoal da rotina de empreendedor. Beleza. Isso, na minha vida pessoal, eu misturo porque eu quero, eu gosto muito. Né? Então, por exemplo, eventualmente, num domingo, eu posso estar atendendo um cliente. Isso eventualmente acontece. Tá? Mas, assim, ao mesmo tempo, eu sei separar, eu sei destinar horas que eu vou estar com a família,
horas que eu vou estar andando de mountain bike. Então, assim, tem que ter um discernimento. Né? Então, o que eu não tenho é um horário definido de trabalho. Tipo, todo dia eu vou começar às 8 e vou terminar às 18. Não, tem dia que eu começo às 4 da manhã. Tá? Eu tenho alguns clientes internacionais na Europa, nos Estados Unidos, estão em outro fuso horário. Né? Então, com frequência, eu me condiciono a eles e não vejo problema. Tá? Agora, com relação à minha esposa, a gente teve um combinado que quando a gente estivesse no escritório, a gente vai estar trabalhando, e se a gente teve uma DR, né, antes, na hora do escritório, a gente vai ser parceiro. Tá? Depois do escritório, aí a gente continua a discutir a relação, continua a briga. Mas tem que dividir. E às vezes esse negócio tenta entrar, gente, peraí, não pode. Né? Agora é trabalho e a gente vai ter que focar nisso. Né? Então, a minha esposa fala que com um assédio vai ser mais caro, então não pode ter relação de chefe, de brigar, de nada disso. Tá? Não é relação de marido e mulher, e ao mesmo tempo tem que ter a... E eu acho que isso, gente, com um amigo é a mesma coisa. Né? Tem gente que fala, vou ser sócio, ele é meu amigo. Tem que ter uma conversa séria. Uma coisa é ir andar de bicicleta, jogar futebol, tal. Outra coisa é o trabalho. Né? Então, assim, os dois têm que separar isso. Né? A gente é amigo, ponto final. Tá? Agora aqui a gente vai brigar porque eu acho que devia gastar isso aqui com marketing e o outro acha que não devia e tal. Briga ali, mas os dois têm que ter essa consciência. Ó, nós somos amigos. Né? E é bem comum você ter brigas feias, né, de gente que era amigo e briga no negócio e depois perde a amizade junto. Tá? Boa, Lucas. Amigos, amigos, negócio à parte. Qualquer pessoa pode fazer a prova para investir o dinheiro da outra pessoa? Ô, Anderson, acho que Primeiro. faltou. Só um pouquinho, desculpa interromper. Acho que faltou a pergunta do Gustavo. Está um pouco antes, tá? É um antes do artigo. Perdão. A área financeira é bem receptiva ou é difícil de entrar? Só com contatos? Não, ela é muito receptiva. Tá? Ela está em crescimento. A gente tem, no Brasil, a gente deve ter hoje 10 mil assessores de investimento. Tá? Para mais de 200 milhões de pessoas. Nos Estados Unidos, a proporção é muito maior. Tá? Então, ela é muito receptiva, ela até te esforça, te treina para você passar no exame. Né? É difícil de entrar? Você tem que estudar. Tá? Não é obrigatório ter nenhum curso superior, tá? Mas é comum você ter... Por exemplo, eu achei no início que por eu ter doutorado eu ia ser exceção. Não, tem muita gente que tem doutorado, tem mestrado, tem duas faculdades, tá? Mas a área em si, você só precisa ter ensino médio. Tá? Mas é bem raro se encontrar alguém com ensino médio hoje que seja assessor de investimentos. Tá? A prova é difícil, tem gente que presta 2, 3, 4, 5 vezes. Tá? Mas se você estudar, e eu sou prova disso, se você estuda o conteúdo, né, sai um edital, você estuda bem aquele conteúdo, dá para ser aprovado. É uma questão de ter afinidade ali com o conteúdo. Agora sim, eu vou para do Eduardo. Qualquer pessoa pode fazer a prova para obter? Bom,
eu acho que eu acabei respondendo essa, né? Tem que ter um ensino médio, né, que acaba não sendo essa a restrição, é muito mais passar nessa prova chamada ANCORD. Tá? Então, se vocês buscarem ANCORD, um D no final, a prova de agente autônomo de investimento, vocês podem ver ali qual é o conteúdo, tá, para entrar e começar a trabalhar nesse mercado. O que acontece se perder o dinheiro da pessoa? Importante, você não recebe, você não lida, ninguém transfere dinheiro para sua conta. Tá? Todo esse pessoal que aparece e fala, olha, traz aqui, põe o dinheiro aqui na minha empresa, transfere aqui que eu invisto e eu estou dando 5% ao mês, cai fora. É pirâmide, não é algo regulamentado. Tá? O assessor, ele auxilia o cliente a investir o dinheiro dele em uma instituição. Tá? Então, por exemplo, a empresa que eu sou sócio, ela tem um contrato com a XP Investimentos, tá? E ela capta clientes, né? Tipo, Gabriel, né? Conversamos sobre investimento. Não, eu quero que você me assessore. Tá bom, então abre uma conta lá na XP com a minha assessoria. Tá? Te dou um link aqui que você já abre com a minha assessoria. O assessor não cobra nada do cliente, tá? Não pode cobrar. Essa é a regulação aqui no Brasil. Tá? Em outros lugares é diferente. Mas no Brasil é assim. E aí você ganha da instituição, né? Ou seja, no meu caso, a XP Investimentos paga a empresa que eu sou sócio. Tá? E aonde está o dinheiro do cliente? Na conta dele, no CPF dele, se for uma pessoa jurídica, no CNPJ dele, dentro da instituição XP. Tá? Você tem outras, você tem a Orama, tem a EasyInvest, né? Concorrentes da XP que funciona da mesma forma. Tá? E aí você orienta o cliente. E a partir do momento que você orienta bem o cliente, se ele perder dinheiro, por exemplo, ele investiu parte do dinheiro no fundo de ações. Tá? As bolsas, vocês acompanham a bolsa, né? Sobe 3% num dia, cai 1% no outro, sobe 2%, cai. No mês rendeu 10%, no outro mês caiu 3%. É um rendimento de renda variável. Né? E se você alertou o cliente disso, ele, primeiro, né, a menos que todas as empresas da Bolsa entrem em falência, não vai zerar a conta do fundo de ações que ele investiu. Né? Mas vai ter essa variação. Ele botou 100 mil, no fim do mês tem 97. É bem possível. Né? Mas ele tem que saber disso. Você tem que avisar quando você apresentou esse produto, avisar sobre a liquidez, o prazo de resgate, né? Tem que ter essa conversa com o cliente sobre se é um investimento mais conservador, se ele está investindo muito da carteira dele naquele risco. Então, não é o assessor que perde ou que ganha cliente, que perde ou ganha dinheiro, é o cliente, o dinheiro do cliente. Tá? E é ele que fundamentalmente decide aonde investir. Você auxilia. Ele pode discordar de você, ele pode fazer investimentos ruins, né? Eventualmente ele não concorda com você em distribuir a carteira. Não, quero investir tudo na bolsa. É o direito dele, é o dinheiro dele. Né? Eu quero ser day trader. Tá bom, tem esse risco, a tributação é assim, é bom você conhecer, tal. Mas ok, o dinheiro é da pessoa. Ô Anderson, eu queria fazer duas perguntas para vocês, elas são diferentes, mas são duas perguntas que eu considero importantes para o pessoal. Bom, a grande maioria do público aqui, os estudantes em si, são da área de computação
E provavelmente, se forem empreender, isso pode, não é verdade absoluta, né? Isso varia de perfil a perfil, mas a grande maioria, se for empreender, vai empreender em desenvolvimento de produtos relacionados à TI. E assim, vamos supor que a pessoa tem uma ideia legal, ela conseguiu juntar uma equipe boa, mas ninguém tem dinheiro. Eles têm uma ideia, têm uma equipe, mas não tem recurso para poder fazer os investimentos iniciais, ter uma folha, um recurso para rotatividade folha de pagamento, para girar, por exemplo, 1 ou 2 anos, ou talvez até mais, que ele precisa para poder começar a ter lucro, sendo que a ideia é legal. Aí a minha pergunta é a seguinte: aonde esse pessoal, você recomendaria esse pessoal buscar investimento? Um investidor anjo? Talvez instituição financeira? De onde, onde você recomendaria o pessoal a tentar captar um recurso que não tivesse tanta garantia, mas também não explorasse absurdamente? Fosse uma coisa assim meio justa. O que você recomenda? Aí depois eu faço a outra pergunta. Tá. Bom, você já deu uma resposta em um investidor anjo, por exemplo, né? Claro que ele vai estar muito interessado ali em saber qual que é a inovação que você está trazendo, qual é o diferencial, tá? Mas já acompanhei empresas que tiveram extremo sucesso, depois foram vendidas para estrangeiro, os sócios nessa área de TI, inclusive um colega da graduação, não tem problema eu citar aqui, ele fundou a Kaizen, depois vocês podem procurar, não é Kaiser, é Kaizen, tá? Uma empresa de TI, foi uma das melhores para se trabalhar e essa empresa foi vendida, tá? E, enfim, agências de inovação, né? Então, algumas universidades têm uma agência de fomento, né? Que ela te dá, em certo sentido, aquele apoio inicial, pode te dar secretária, telefone, impressora, computador, uma sala, né? Dentro ali da agência de fomento. E para isso você tem que ter um plano de negócios, né? Mostrar onde você quer chegar, mostrar a viabilidade do plano de negócio, e aí a agência de fomento vira sua parceira. Tá? Outra opção é pegar um empréstimo. Tá? E aí o empréstimo você só vai pegar com juros mais acessível, né? Se você der algo em garantia. No geral, é assim que funciona. Então, por exemplo, eu já falei que a gente trabalha com a garantia financeira. Inclusive, pode ser a pessoa física dar garantia para a pessoa jurídica. Ó, eu tenho meus investimentos aqui na pessoa física, não quero me desfazer deles, vou colocar em garantia, né? E o dinheiro que eu vou pegar emprestado, com esses investimentos que eu não vou poder mexer, vai ficar lá investido, eu quero colocar na pessoa jurídica. Tá? Então tem essa possibilidade. Um outro financiamento que costuma ser mais barato, que a gente também faz, a pessoa tem um imóvel, né? E ela não vai se desfazer do imóvel, não vai se mudar dele, nem nada, né? Então, o imóvel já é dela, já está quitado, ela dá o imóvel em garantia e aí recebe um recurso com financiamento mais barato. Tá? Então, são algumas formas aí de início. Agora, se a empresa já tem um tamanho bem maior, né, e ela precisa de recursos, aí é mais fácil. Aí ela pode, inclusive, fazer um IPO, que a gente chama, né? Ela lança ações na bolsa. Então, ela divide a sociedade que era dos sócios ali, né? Talvez dos sócios fundadores. Ela fala: ó, eu vou dividir o meu negócio que já está rodando. Pode ser, inclusive, um negócio assim que não está bem estabelecido. Por exemplo, não está assim completamente estabelecido. Enjoei.
né? Fez o IPO no último ano. Né? É, era uma empresa, não é uma empresa gigantona. Né? E aí, na hora que ela vai ao mercado, as pessoas e empresas compram ações para se tornar sócio, e aí esse dinheiro dessa compra no mercado primário, que a gente chama, vai direto para a empresa. Tá? Então, o mercado primário é o seguinte: você vai comprar um Toyota, um carro, Toyota Yaris, para vocês entenderem. Tá? Você escolheu lá o modelo Yaris, tá? Toyota. Você vai na loja da Toyota, vai comprar um carro zero. Tá? Você paga o Toyota. Para quem que foi esse dinheiro? Foi para a Toyota. Claro, foi para a concessionária, mas foi para a fábrica que produziu. Tá? Aí eu tenho um Toyota com 2 anos de uso. Tá? E vou vender para o Ricardo. O Ricardo compra de mim. A Toyota ganhou alguma coisa? Não, não ganhou nada. Tá? Quem ganhou fui eu. Eu vendi para o Ricardo, ele deu o dinheiro para mim. Então, isso é o mercado secundário. Tá? Então, quando uma empresa faz o IPO na bolsa, ela está recebendo dinheiro desses acionistas, esses primeiros acionistas. Tá? Agora, no dia a dia, aquelas ações ali trocando de mão, Petrobras, por exemplo, né? Vale, né? É o mercado secundário. A Petrobras não está ganhando nada daquelas negociações todas. É só um acionista vendendo para o outro. Entendi, entendi. Então, é, partindo para a segunda pergunta, a gente vê algumas. Eu falo isso porque o pessoal da computação também, com certeza, deve receber esse tipo de propaganda, tentativa de aliciamento, etc. Cada um chama da forma que achar conveniente, dependendo do tipo de abordagem que recebe digitalmente falando. Você tem aí vários cenários como aquela IQ Option, que promete ganhos astronômicos. E assim, como é que você vê isso? Como alguém que está ligado a um mercado financeiro regulado, que no caso é o seu. Ótima pergunta. Todo dia tem algo sendo oferecido nessa linha. Tá? Lá atrás teve um famoso que era Fazendas Boi Gordo, né? Investimento em gordo, em boi. Muita gente entrou e a fazenda não tinha o tanto de boi que dizia ter. E o negócio quebrou e tem gente até hoje tentando reaver parte do dinheiro da massa falida. Eu acho que teve gente que recebeu isso acho que 20 anos depois, né? Depois teve Avestruz Master, o negócio estava fantástico lá em Goiás, abriram um escritório em Miami, né? E um rendimento fantástico, dava 15% a cada 3 meses. Aí as pessoas reinvestiam o dinheiro, começaram a vender casa. Goiânia ficou vendia um carro, vendia um imóvel, a casa da pessoa, a pessoa vendia para botar no negócio, porque tinha gente que ficava rico. Né? O cara lá não tinha nada, de repente tá andando de Mercedes e tal, e é isso que alimenta as pirâmides. Né? E ao mesmo tempo a empresa tinha avestruz enfim, avestruz, a carne do futuro, a carne magra, tal, tudo parecia bonito, mas você ia na página da CVM, estava um aviso lá, né? Não sugerindo que o investidor pulasse fora, não era regulado. Né? E a empresa fala: ó, estamos dando um certificado, agora vamos pregar aqui no avestruz um chip com o seu código. Né? Tantos R$ 1.000 você compra uma ave, ela é sua. Perdão. E aí, quando o negócio quebrou, o pessoal até invadiu as fazendas, teve gente que levou avestruz para casa, para minorar o prejuízo. Né?
E toda hora acontece isso, toda hora entra alguém em contato. Ó, eu quero investir, você trabalha com esse investimento? Né? Saiu aí nas revistas o JJ, né? Entrou o Zico, jogador de futebol, né? Entrou o Júnior, botou mais de 1 milhão. Se vocês buscarem notícia aí, vocês vão ver pirâmide. Né? E a gente não é o único. Né? Os Estados Unidos teve uma pirâmide super famosa, que foi a pirâmide de Madoff, o cara que era o presidente da Bolsa Nasdaq. Ele abriu um fundo e o fundo tinha uma rentabilidade fantástica, porque o dinheiro dos novos que entravam alimentava o rendimento de quem já estava no fundo. Né? Então, aquilo gera propaganda, a pessoa fala com o vizinho, com o amigo, estou ganhando bem, vai gente entrando, e não, mas o meu primo saiu do emprego, só faz isso e tal, e enfim, tinha o Mister Colibri, não sei se vocês lembram disso, você assistia vídeos de multinacionais, BMW, Coca-Cola, e aí no meio do vídeo fazia uma pergunta para ver se você estava assistindo, e aí você era remunerado por isso. Né? E aí eu tive um amigo que entrou nisso, eu me lembro que eu gastei uma noite pesquisando, que eu falei, puxa, né, naquele sabático que eu tirei no mercado financeiro, isso apareceu. Eu falei, poxa, tá aí, agora que eu não vou trabalhar mesmo, é só assistir os vídeos, eu fico lá. E ele falou: ó, inclusive eu já comprei tantas contas porque eu sou aposentado e aí eu tenho muito tempo. Os vídeos são de 30 segundos, eu assisto vários, aí eu ganho mais. E quem paga são as empresas. Aí eu passei uma noite pesquisando, achei um jornal da Colômbia, BMW, dizendo: eu nunca paguei um tostão para essa empresa, eles fazem propaganda minha porque querem. Falei: opa, aí passei a noite calculando quanto, foi uma das poucas noites que eu fui dormir muito tarde pensando nisso. Né? Calculei quanto eles pagavam por essas propagandas, qual era o custo da empresa. Né? E comparei com o comercial do Jornal Nacional, que na época valia muito, era muito caro, né? Era o horário nobre da TV. Hoje um monte de gente não assiste TV mais. E aí não fazia sentido o que a empresa estava pagando. Né? E aí depois quebrou e a pessoa perdeu, as pessoas perderam dinheiro. Né? Mas quem entra no início ganha muito, faz propaganda para os outros. Né? E que option é exatamente isso. Tá? Complicado, complicado mesmo. Ô, Anderson, o pessoal, só o Gabriel que fez um comentário em relação ao que você disse, né, Foi. sobre os Uhum. investimentos não regulados, né, e assim, a gente já estamos falando aqui há 1 hora e 50 minutos, eu não quero ficar tomando muito mais do seu tempo. Eu vou fazer mais uma pergunta só para a gente poder encerrar, e eu acho que é uma pergunta que vai ser muito interessante, porque envolve aí o processo empreendedor. É, existem alguns gurus do empreendedorismo que eles incentivam o compartilhamento de ideias que você tem de um produto, de uma empresa, de um algo inovador com outras pessoas, visando ter opiniões sobre aquele produto, sobre aquela ideia, para você sentir se aquilo vai virar, se aquilo não vai virar. Alguns falam até para você selecionar uma gama de possíveis clientes e colocar isso para ver qual que vai ser o sentimento desse conjunto em relação à sua ideia, à sua possível empresa. Entretanto, a gente tem o outro lado, que você está colocando uma ideia que pode ser milionária na mão de outras pessoas, que pode, inclusive, reproduzir o que você fez. Como você vê essa balança? Ela é favorável, ela é desfavorável? Até que ponto? Ou existem alguns critérios que você entende para que isso seja feito com segurança? O que você entende em relação a isso?
que você dá de dica para o pessoal, né? Assim, sendo Puxa, mais. Ricardo, eu entendo muito pouco em relação a isso, tá? Vou até te pedir desculpas aí pela minha resposta. Mas quando a gente olha a história de várias startups, os comentários eram tipo, isso não vai dar em nada, né? Pega a história, por exemplo, da câmera digital, né? Ela foi descoberta dentro da Kodak, né? Para quem é novo, né? A gente tirava foto em filmes, né? E o principal produtor de filmes era a Kodak. Quando se descobriu ali, se fez a câmera digital, né, que depois essa câmera está em qualquer celular hoje, a Kodak engavetou aquilo, porque ia destruir o negócio dela, né, de filmes, que era o que ela ganhava. Falou, isso não vai dar em nada. Né? Então, e depois a gente viu a Kodak entrou em falência. Uhum. Tá? As ações da Kodak despencaram. Ao mesmo tempo, você tem ali, por exemplo, Steve Jobs. Quem leu o livro do Steve Jobs, pô, ele lutava, ele conseguiu uns lá que acreditavam nele, nas ideias dele, ele incentivava os caras, né? E depois a Apple, pô, a Apple sozinha, ela vale mais do que todas as empresas do Brasil na bolsa, todas. Tá? A gente vê o tamanho da empresa. Então, assim, você vê a história de alguns empreendedores, quem estava em volta falou, não vai, isso não vai dar certo. Né? E para vocês, eu acredito que vários de vocês vão empreender, possivelmente na área de computação, e aqui não há nenhum demérito se você quer ser CLT, por exemplo, ou quer servir num serviço público. Enfim, você pode tocar sua carreira como você queira, mas muitos que vão procurar empreender vão ouvir, inclusive, do pai, da mãe, do tipo, né, procure, né, procure algo que dê segurança, isso é muito incerto, né, um mês você ganha bem, no outro não. Então, assim, alguns tipos de pessoas, não, de personalidades, perdão, não convivem muito bem com isso. Né? Agora você tem um tipo de contrato, Ricardo, que você pode fazer com essas pessoas que vão analisar o negócio, que é um contrato que ele não pode divulgar, ele não pode utilizar a ideia. Então, é uma espécie de amarra, né, que você pode fazer se você acha que a sua ideia é muito inovadora, né, e você pode registrar também a sua ideia, né, patentear a sua ideia, né, com um mínimo de explicações e de definições para que ninguém copie, se você acha que aquilo né, é fundamental. Mas mesmo na história da computação, por exemplo, você vê, tipo, a reunião que teve no livro do Steve Jobs quanto a isso, que o Bill Gates deu uma olhada e teria copiado as coisas do Steve Jobs, né, o software. Enfim, acontece. Né? E é normal, né? Você se inspira em. Por exemplo, a Amazon não foi a primeira loja de vender livros pela internet. Né? Mas alguém se lembra do nome de outra loja? Talvez Barnes Noble, né? Mas virou a Amazon e não vende só livro, vende foguete, vende qualquer coisa. Né? Então, mas eu não sou a pessoa mais adequada para essa resposta, Ricardo.
Olha só, eu queria aproveitar esse momento de encerramento, agradecer muito em nome da turma, em nome dos estudantes, a sua contribuição. Eu tenho plena certeza que os seus esclarecimentos, o seu compartilhamento da sua experiência trouxe aí luz em várias situações, muitas vezes não pensadas pelos estudantes. E agradecer o seu tempo, a sua disponibilidade por estar aqui conosco, compartilhando e auxiliando aí a melhoria na qualidade do ensino dessa área de empreender, principalmente com a visão de investimento, que muito pouco a gente tem aí, como você falou, a educação, como nós falamos, né, a educação brasileira dentro de investimento, ela é extremamente pobre. Então, agradeço a sua contribuição e a sua participação aqui conosco. Eu vou pedir para você encerrar, para aí, quando você encerrar, eu paro a gravação. Bom, eu agradeço o convite, Ricardo. Para mim foi um prazer. Desejo sucesso a todos vocês. Me coloco aí à disposição para alguma orientação que vocês queiram nessa área aí de mercado financeiro. Um abraço a todos, uma boa noite. Vou parar aqui, Anderson.